Dando sequência à nossa aula sobre Revolução Industrial, vamos agora discutir um novo tema, um novo aspecto, né, desse tema, que é justamente a dinâmica da Revolução Industrial e seus efeitos. Né? Devemos considerar inicialmente que a Revolução Industrial ela não pode ser tomada como um movimento único, né, e contínuo. Né? Essa revolução, o que a gente chama de revolução, ela tem dinâmicas distintas, ela tem ritmos diferentes e também ela tem especificidades dependendo do país da qual ela se desenvolve. Então, o processo de industrialização, do qual a gente chama de revolução industrial, para o caso inglês, né, é um processo que vai se diferenciar, né, vai ter suas especificidades a partir do país que a gente analisa. Aqui nós vamos tomar o caso inglês como caso, né, em estudo, né, e a primeira questão é justamente pensar essa revolução industrial como ela tendo pelo menos três fases distintas. Né? Uma primeira fase é a fase que vem de 1750 até 1840, né? Onde é o predomínio da indústria têxtil de algodão. Né? É ela que alavanca a revolução. Um outro momento se configura a partir de 1840 e vai até 1895. Né? É o momento do desenvolvimento da chamada indústria pesada, né? A indústria de bens de produção, né? Sobretudo a indústria metalúrgica e depois siderúrgica. Né? E o terceiro momento, que é o momento do final já do século XIX, né, a partir de 1895, entrando pelo século XX até as primeiras décadas do século XX. Né? E esse momento vai se caracterizar do ponto de vista da industrialização inglesa num certo, vamos dizer assim, numa certa redução do seu crescimento. Justamente a Inglaterra vai perder, né, nessa virada de século, a Inglaterra vai perder a sua hegemonia, né, da produção industrial, e outros países que vinham já se desenvolvendo sua indústria vão agora se tornar os principais produtores, né, industriais. O caso, né, depois já na guerra, início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos assumem a ponta, em segundo lugar a Alemanha. Então, essa terceira fase é uma fase que vai ter algumas características diferentes das anteriores, como nós veremos. Bem, em relação à primeira fase, né, a fase inicial, que nós já falamos um pouco na aula passada, né, essa indústria têxtil, essa indústria do algodão, ela vai ela vai se situar justamente ali no norte da Inglaterra, sobretudo na região do Lancashire, né, onde vai se desenvolver uma série de fábricas, né, que vai inicialmente estar localizada em regiões interioranas, mas que a partir do início, já nas primeiras décadas do século XIX, elas vão começar justamente a se assentar no meio urbano. Né? Nessa fase, né, nessa primeira fase, o que a gente vai perceber é que o grande elemento motivador ou impulsionador dessa industrialização está justamente na exportação desse algodão, né, que se torna o principal, vamos dizer assim, a principal demanda do produto. Né? Então a Inglaterra, nesse momento, ela vai aí por volta de 1770, ela vai ter como produto, né, a produção industrial têxtil, né, de algodão, com o seu principal produto de exportação. Né? Ela corresponde aí a 90% da exportação para o chamado mundo colonial. Né? Então a Inglaterra começa justamente a exportar, né, têxtil para a África, né, aí por volta, né, desse final do século XVIII, né,
E, posteriormente, ela também começa a exportar, né, para a Índia e também para o Extremo Oriente. Né? Então, há uma questão importante que é justamente essa, a relação entre a exportação, o mercado exportador, o mercado internacional aí, e a questão da produção têxtil. Ao mesmo tempo, a Inglaterra ela necessitava da matéria-prima. Ela não possuía o algodão. O algodão, né, a planta, né, a matéria-prima algodão para fabricar o seu tecido. E de onde é que vinha esse algodão? Inicialmente ele vinha das chamadas Índias ocidentais, melhor, né? Que fornecia algodão, né, para a indústria inglesa. Mas a partir aí do final do século XVIII, com o desenvolvimento das lavouras, né, das plantations americanos, né, de algodão, os Estados Unidos vai se tornar o principal fornecedor, né, para a Inglaterra. E durante aí, todo o século XIX, os Estados Unidos, com exceção do período, né, da Guerra Civil, vai ser o principal fornecedor desse produto. Então a Inglaterra ela tinha um mercado importante, né, que comprava os produtos, e também tinha o fornecimento que vinha justamente desse mundo colonial, né, desse mundo não mais colonial, né, os Estados já eram independentes, mas da sua antiga colônia, né, americana. Bem, o Hobsbawm ele parte da ideia de que, apesar da gente associar o desenvolvimento da Revolução Industrial às melhorias técnicas, que são, sem dúvida, importantes e fácil de verificar, ele afirma que grande parte dessa proeminência do comércio do algodão se deu justamente ao monopólio comercial. Né? Ele diz assim: a fabricação britânica era, de certo, a melhor do mundo em sua época, mas terminou como tinha começado, por basear não em sua superioridade competitiva, e sim no monopólio dos mercados coloniais e subdesenvolvidos, que lhe era garantido pelo Império Britânico, pela Marinha de Sua Majestade e pela supremacia comercial inglesa. Então, o peso, né, que o Hobsbawm justamente lança aqui é justamente não na produção e na melhoria técnica, mas justamente no monopólio, né, desse comércio, né, colonial. Mas é visível, né, que a Inglaterra tinha, de fato, e ele não vai deixar de desconsiderar isso, passado por um desenvolvimento tecnológico, né, que nenhum país tinha jamais naquele período vivenciado. Né? Aí a gente está falando aí do final do século XVIII. Né? Então, com a questão do maquinário, da introdução das máquinas, né, que vão justamente aumentar a produtividade da produção têxtil, né, mas, sobretudo, com a instalação da energia a vapor, né, através do aperfeiçoamento, né, do motor a vapor do James Watt, né, e sendo essa energia a vapor, né, a sua base, né, o seu elemento, o seu combustível, o carvão, agora o carvão mineral, e sendo a Inglaterra detentora de jazidas de carvão mineral assim, em grande quantidade, praticamente essa energia ela se tornou ilimitada, né? Se tornou um diferenciador, né, na competição com outras formas, né, que utilizavam ainda ou força motriz animal ou ainda os chamados moinhos d'água. Né? Por outro lado, a introdução desse sistema do motor a vapor vai possibilitar que as novas fábricas agora possam ser instaladas em locais que não mais dependam dos rios.
Ou seja, as fábricas podem estar em locais, em regiões urbanas, né? Então, e essas regiões urbanas, elas, de certo modo, são muito mais favoráveis para a obtenção de mão de obra, né? Então, esse vai ser um grande ganho ainda nessa primeira fase, né, da Revolução Industrial. Entretanto, o Roosevelt disse que, apesar do desenvolvimento dessa economia têxtil, né, do progresso que ela teve, ela não foi suficiente capaz, né, para estimular a atividade da indústria, das chamadas indústrias pesadas, ou seja, as indústrias de bens de capital, como a indústria de ferro, a indústria do carvão e a indústria do aço. Por quê? Porque a indústria têxtil, né, não desenvolveu essas outras indústrias, né? Então, ele vai dizer que justamente o próprio carvão, ele foi resultado, o consumo e a exploração do carvão, não tanto da indústria, mas do consumo doméstico, né? Então, a partir do início do século XIX, a Inglaterra, né, os lares britânicos começaram a consumir mais carvão mineral, né, do que o carvão vegetal, né? De certo modo, o carvão vegetal, a boa parte das florestas, né, que do qual vinha o carvão vegetal, já tinham sido dizimadas aí com anos e anos, séculos e séculos de exploração. Então o carvão mineral se torna uma alternativa justamente como fonte, né, de combustível, de calor para aquecimento, né, para cozinha e essas coisas todas. Então, foi a partir desses interesses, né, dessa demanda doméstica, que essa indústria mineradora se desenvolveu. Por outro lado, a própria máquina a vapor, ela também não foi empregada inicialmente na fábrica, né? A máquina a vapor, ela foi inicialmente empregada no bombeamento de águas do subsolo, né, das minas, né, para facilitar a escavação, né, mais profunda, e também como uma espécie de locomotiva, né, as primeiras locomotivas que tiravam o carvão, né, o produto lá do subsolo, né, e levava até a parte superior e para os portos onde eram exportados, onde eram comercializados. Então, também não se deu inicialmente a partir da indústria, né? Foi só a partir de 1840 que a gente tem uma nova fase dessa industrialização, que a gente já chamou a atenção aqui. Essa industrialização, né, pesada, né, vai se caracterizar pela industrialização, sobretudo do ferro, né, e depois do aço, né, e que também esse momento marca uma certa expansão da industrialização para além da Inglaterra, né. Outros países passam também a se tornarem países industriais, aí de forma um pouco retardatária em relação à Inglaterra. A gente tem a França, os Estados Unidos, né, os países, né, os estados alemães, né, a Itália, depois um pouco a Rússia, né. Então todos eles começam justamente a correr atrás, né, e desenvolver suas indústrias, né. A gente vai ver justamente que vai haver um aumento desse setor da indústria pesada na própria economia britânica, né? Em 1840, 42, ele respondia apenas por 11%. Em 1857, 59, ele já respondia por 22%. E em 1882, 84, ele respondia essa produção por 27%. Né? Então, do valor de toda a produção industrial. Né? Além da questão da exportação, né, de bens industriais, né, de produtos, né, dessa indústria, como, por exemplo, ferrovias, trilhos, né, a Grã-Bretanha também exportava para outros países os insumos, né,
assim, o próprio carvão, o ferro, o aço, né? Isso respondia também a um percentual muito significativo da indústria britânica. Passou a significar, né? A questão é que a gente vai perceber que nesse período o setor siderúrgico ele vai passar por grandes transformações, né, que vai possibilitar esse boom, esse desenvolvimento nessa área. Né? A primeira grande invenção, a grande inovação é justamente a fundição do ferro, utilizando não mais o carvão vegetal, mas agora o carvão mineral. O carvão mineral ele tem uma queima, né? Ele tem uma produção de energia muito mais forte, né? Que justamente aumentava a produtividade, a produção do próprio carvão, do ferro, melhor. O outro elemento importante é uma invenção que é a pudlagem, né? A pudlagem do ferro, um termo até um pouco diferente, né? Que é justamente o processo em que você aquece o mineral, né? A tal ponto dele começar a perder as suas impurezas, sobretudo a grande quantidade de carbono, né? Que existe no minério. Né? E isso tornava o minério muito mais resistente, né? E muito mais maleável justamente para fazer os usos industriais. Né? E a terceira inovação aqui é justamente o uso, o emprego do jato de ar quente. Né? O que é esse jato de ar quente? É justamente os fornos, né? Eles eram, para se tornar muito mais potentes, né? Antes eles injetavam, né, o ar frio, né, para fazer com que o fogo, né, se tornasse, né, aumentasse o calor. E essa descoberta era justamente, ao injetar o ar quente, essa produção do calor aumentava significativamente. Né, a chamado desenvolvimento de chamados altos fornos, né, que é forno de grande, né, magnitude. Bem, então esses elementos eles vão possibilitar um grande avanço no setor siderúrgico. Né? Ok. E de onde é que vinha justamente as demandas por esses produtos? Boa parte dos produtos demandados vinha justamente das máquinas, da necessidade de produção de máquinas, né? De ferramentas, mas também de uma gama de materiais, né, da construção civil. Né? Então você tinha, para a construção de pontes, você utilizava ferro, né? Para a construção de tubos de tubulação, né? Também o ferro, e uma gama de material de construção e utensílios domésticos. Passavam a ser agora feitos através, né, de ferro, através dessa indústria. Mas a grande demanda, a principal demanda nesse momento é justamente o setor ferroviário e a produção de trilhos. Né? Só para a gente ter uma ideia, em 1840 existia apenas 7.200 quilômetros de linha ferroviária em todo o mundo. 7.200. 20 anos depois, ou seja, em 1860, esse número aumentou 14 vezes, mais de 14 vezes. Ele chegou a 101.280 quilômetros de linha férrea. E 20 anos depois, ou seja, em 1880, essas estradas de ferro se estendiam a 364.800 quilômetros. Bem, a nossa última fase aqui, que o Roswell e outros autores, né, assinalam, é justamente a fase, né, que vai do final aí do século XIX e entra pelo século XX, pelas primeiras décadas do século XX. Ela vai ser marcada justamente pelo, como eu falei, o declínio, uma certa diminuição do ritmo, né, inglês da produção, a emergência de novos países industriais que vão assumir a ponta, né, no caso dos Estados Unidos, mas também é uma fase marcada justamente pelo crescimento da ciência e da tecnologia na produção industrial.
Se a primeira industrialização lá da época têxtil, ela usava pouco dessa tecnologia, a tecnologia ainda era muito incipiente, né? Os próprios equipamentos eram feitos de forma ainda muito rudimentar, por pessoas que eram amadores. Agora não, agora essa produção ela está fortemente integrada à produção industrial, às escolas industriais, às universidades, às faculdades, né, as politécnicas, ou seja, o conhecimento científico vai estar na base dessa nova indústria. O outro elemento importante é que o sistema manufatureiro, o sistema industrial, ele agora tomou uma proporção muito maior, né? Deixa de ser algumas fábricas setorizadas para se tornar grandes conglomerados, né? O outro, além disso, né, a gente vai ter um processo de divisão do trabalho na própria indústria, né? Você vai ter vários setores trabalhando, né, de forma específica, mais integrada. O que vai demandar, né, ou pelo menos vai surgir aí, nesse contexto, uma preocupação maior com o planejamento e a administração das empresas, né? E o surgimento da chamada administração científica, né? A gente tem aqui, sobretudo o nome do Frederick Winslow Taylor, né, o nome do principal propagador dessa forma de administração científica, né? O que é que era isso, né? O Taylor, ele queria resolver o problema da administração caótica das siderurgias americanas, né? Ele trabalhou nessas fábricas tal, e justamente o que é que ele vai propor? Ele vai propor uma série de medidas para começar a controlar, estabelecer um novo controle sobre a produção. A primeira é uma melhoria contábil, ou seja, uma contabilidade muito mais minuciosa dos gastos, né, de cada empresa, o que gasta minuciosamente, né? O controle sobre os estoques, né? Ou seja, não podia produzir assim de forma sem ter ideia da produção do próprio estoque, né, e da venda, né? A padronização das ferramentas utilizadas, né, que era importante, e a criação do layout de fábrica, no chão da fábrica, né? Então era justamente para indicar os diversos setores da fábrica e a movimentação dos trabalhadores no interior da fábrica. Mas além disso, a principal inovação do Taylor era justamente que a própria produção ela passava a ser planejada antes, né, de ser realizada, né? Então ele faz o quê? Ele faz uma série de estudos para mostrar de que maneira é a maneira melhor, mais eficiente, mais produtiva de se produzir um determinado produto, né? Então ele faz estudos, né, dos gestos, ele faz estudo do tempo que o trabalhador gasta para realizar determinadas atividades. E aí todo o planejamento ele passa a ser demandado inicialmente por esses técnicos e depois os operários eles vão ter que realizar aquelas tarefas minuciosamente dentro daquelas diretrizes, né? Então isso acaba de vez com a autonomia do próprio trabalhador em termos de ter o seu ritmo, a sua forma de trabalhar, né, mesmo os mais qualificados. Isso, é claro, vai ter uma repercussão no aumento da produtividade como nunca antes visto. Taylor acha que o aumento da produtividade seria interessante justamente para aumentar, né, os salários dos próprios trabalhadores, além dos lucros das fábricas. Pois bem, outros fatores que são elencados nessa última fase, que a gente mereceria assim, uma apresentação, é justamente a questão de um novo mercado que vai surgir a partir daí, né? Um mercado que vem dos trabalhadores, sobretudo os países mais desenvolvidos, começam a ter uma maior renda e começa a ser agora também entrar dentro do mercado consumidor, né? E aí a gente tem um caso específico e bastante interessante nos Estados Unidos, que é na fabricação de automóvel, né? O papel do Ford na fabricação do automóvel popular, que era vendido para o próprio trabalhador, né? Isso vai ser um fator importante.
E a produção de massa, né, essa produção de massa, ela vai ser estendida não só para a produção siderúrgica, né, mas também a outros ramos importantes da indústria, como da alimentação, da habitação, dos aparelhos, né, domésticos, dos utensílios domésticos e do vestuário. Ou seja, a partir desse momento, todos esses empreendimentos que a siderurgia vivenciou, outras indústrias também vão vivenciar. Por fim, o principal, uma das principais mudanças nesse momento é justamente o crescimento, a acumulação e a concentração de capital. Né? As empresas agora são gigantescas, né? Elas têm capital, né, de ações que vêm de vários investidores, né? Então não são mais aquelas empresas do início do século XIX, né? São empresas de grande montante. E também elas vão se articular para a formação de trustes e monopólios. Né? Então essa fase nova da economia, ela justamente vai ser marcada aí no final do 19 para o início do 20 pela fundação, né, de um tipo de capitalismo, né, monopolista.